Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. Para a nossa entrevista número 859, já a gente vai bater em 1000 entrevistas, hein? Estamos recebendo aqui o professor Benedito Barra Vieira, um dos fundadores do CEVAP e coautor do livro que celebra a trajetória de 3 décadas do centro. Também coautor do livro, o jornalista Leandro Rocha. Bom dia a vocês, satisfação em tê-los aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia aos demais. Prazer. Aceitar essa oportunidade que vocês estão dando para a gente poder divulgar o nosso produto aí. Bom dia, Leandro. Bom dia, Márcio, bom dia, André, Ellen. Prazerzão estar aqui com vocês de novo, né? Eu tô sempre aqui nos bastidores e hoje poder bater um papo com vocês aqui é um grande prazer. Bom, e esse livro, né? Como é que surgiu a ideia? Porque a gente percebe que é um livro feito com muitas mãos, muitos participantes, né? Como é que surgiu a ideia desse livro, né? Completa 30 anos. Bom, esse trabalho tem 5 anos de existência, né? Foi em 2021 que começou a ideia. Na verdade, foi uma provocação da nossa atual reitora, que esteve em Botucatu naquela oportunidade, que ela descobriu que o Vital Brasil andou por aqui entre 1895 e 97. Aliás, você estava falando sobre isso ontem não acontece. No dia do Instituto Butantan, né? Aniversário do Butantan ontem. Exatamente. E, então, ela questionou por que a gente não escrevia a história do centro, né? Que, quer queira ou não, tem uma inspiração aí do Vital Brasil, né? Porque o Vital Brasil, na 1895, foi aqui na Cuesta de Botucatu que ele atendeu os primeiros picados de cascavel da vida dele. Então, aqui que ele começou a sofrer o que os médicos sofrem quando não tem remédio para tratar um paciente, né? Quer dizer, os pacientes morriam nos braços dele e ele não tinha o que fazer, né? E isso motivou ele, a história dele de pesquisar os soros que hoje existem, né? Uhum. E, enfim, então ela achava que esse link do CEVAP com o Vital Brasil seria um link bastante forte e que a gente devia escrever a história do CEVAP. Então foi uma provocação e a gente aceitou e aí começou a maratona, né? Que você tem que escrever um livro de história não é fácil, você tem que levantar a história, né? E isso... Pode esquecer de alguns detalhes, né, professor? Muitos, principalmente data. Nós temos um defeito como ser humano, a gente não coloca data em nada. Aí daqui 10 anos você quer achar, você não acha. Foi, né? Exatamente. Então foi o começo da historinha aí. Dos venenos aos remédios. Muito interessante, né, André? Teve alguma, eu tô lendo, não sei se já pode dar spoiler do livro, não foi lançado ainda, mas você fala aqui no meio do livro sobre o Vital Brasil. Teve alguma participação, acho que do bisneto dele, alguma coisa assim? Não teve participação nenhuma. Isso apenas está citado aí porque ele é da história de Botucatu, né? É só inspiração mesmo. Foi inspiração, né? Se você acreditar nos espíritas, né? Os espíritos, existem os espíritos e que os espíritos nos inspiram. Então, foi só isso. A família dele não participou de nada. E o Leandro, como é que entrou em toda essa história, Leandro? Então, Márcio, para mim foi uma alegria quando o professor Barra Vieira me ligou num sábado, 5 anos atrás aí, e me trouxe esse convite, né? Tô querendo fazer um livro sobre o CEVAP. Topa esse desafio? Lembra disso? E para minha carreira de jornalista foi algo, poxa, um convite desse, né, para ajudar a escrever a história de uma instituição, de um centro com essa importância. Eu falei assim, poxa, ainda até brinquei com isso, eu não sei se eu tô à altura desse projeto, mas eu topo, né? E aí sentamos juntos, fiz uma primeira entrevista com o professor Barra Vieira, né, que tem uma memória invejável para detalhes e para datas. E aí ele me indicou alguns nomes para que eu pudesse entrevistar. E começamos o projeto, foi muito prazeroso, assim, acho que uma das coisas que me trouxe, né, pro jornalismo foi a questão, o gosto por ouvir boas histórias, né, e poder sentar com essas pessoas que fizeram parte da trajetória do CEVAP e ouvir as histórias, foi algo muito prazeroso.
Eu fico imaginando, você falou há 5 anos atrás, né? Vocês falaram. Foi uma época que a gente estava vivendo ainda, teoricamente, o final da pandemia. Foi uma época difícil, inclusive, até de convívio com as pessoas e tudo mais, né? O que a gente viveu na pandemia, o mundo todo viveu, influenciou também no início das entrevistas para o livro? A pandemia teve um divisor de águas na nossa história do CEVAP, né? Porque você vê aí no livro, recebemos dezenas de nãos. Não. Um deles isso não é papel da universidade. Porque em 2017 a gente conseguiu uma fábrica escola no Ministério da Saúde. Tá aí, tem um capítulo sobre isso aí. E tem inclusive o pessoal de Botucatu lá, o André Espadaro estava lá nesse dia, ele foi junto com a gente, né? Que agora é o vice-prefeito. E a gente conseguiu o recurso, né? E aí, como é que a gente ia convencer o reitor de colocar uma fábrica dentro de uma universidade pública? Coisa que não tinha no país. Bom, a resposta foi não. Isso não é papel da universidade, né? Vocês estão malucos, isso aqui, fábrica dentro de uma universidade, aqui é lugar de ensinar, não é lugar de produzir nada, né? Bom, mas aí a gente recebe esse não duro, mas a gente tem que achar uma maneira de você contornar isso aí, explicar pro administrador, né, a importância disso aí. E era muito difícil explicar, olha, nós queremos fazer amostras de medicamentos para pesquisa clínica. Nós não vamos produzir medicamento para farmácia. Nós vamos produzir para pesquisa clínica que vai desaguar na farmácia, né? Bom, isso foi, aí 2020 estourou a pandemia. E aí aconteceu uma coisa inusitada. Oxford deu um boom no mundo. Era a universidade vedete do mundo porque ela fez a vacina. Bem ou mal, ela fez uma das vacinas. E aí todo mundo acordou e falou, puxa, a universidade é importante para resolver problemas estratégicos do mundo, né? Pois é, nós estamos com uma fábrica assim. Bom, e estava na final da gestão de um reitor, entrou o outro reitor, que é o professor Pascoal, e falou assim, eu quero inaugurar essa fábrica. Está lá inaugurada. Que coisa, né? Interessante e que fundamental tudo isso, né? E pensar que o CEVAP começou, em 1989 começou o projeto, porque uma das páginas do livro, inclusive, tem várias pessoas que participaram desse. São os pioneiros. Até vejo o professor, o Ivan aqui do... Fábio, que era do Hemocentro, né? Fábio Iwan, não é isso? Cardoso e Iwan. Calderon, que é da veterinária. Então, assim, foi um projeto multidisciplinar ali no começo. Como é que foi esse início de sentar com essas pessoas aqui? O professor Jim também, o saudoso professor Jim, como é que foi, da agronomia, né? Como é que foi esse começo, professor? Então, essa é uma parte interessante da história, porque na época o reitor era o professor Landim, que ele morou em Botucatu durante muitos anos. Ele era de Rio Claro e no final ele se mudou para cá, porque a família dele está toda aqui, a filha dele é veterinária aqui da nossa Unesp, né? E ele era um indivíduo bastante visionário e ele queria fazer exatamente isso, fazer as pessoas se conversarem de diferentes profissões, né? E na cabeça dele, se montasse centro de pesquisa multidisciplinar, você conseguia colocar, a segunda pessoa que está na foto ali é a Maria José, ela é farmacêutica, ela é de Araraquara. Então você vê, ela tem um médico... Não foi só de Botucatu também, né? Sim. E aí a ideia foi juntar várias unidades da Unesp em torno de um projeto. Então a gente conseguiu juntar 5 unidades, que são as 3 aqui de Botucatu, a veterinária, a medicina e o Instituto de Biociências, a farmácia de Araraquara e Rio Claro. Então, em torno desse grupo de pessoas, que aí tem esse professor que está aí embaixo, é o Mário Palma, ele é físico. Então, veja, as mais diversas profissões em torno de um projeto lá no começo, né? A ideia era a seguinte, a partir das toxinas fazer remédio. Fazer remédio a partir de veneno. Então, veja só, quando nós fomos fazer a logomarca, precisava de uma identidade o projeto.
Nós procuramos um professor de Bauru, que é da área de designer, e nós chegamos lá, eu e o Jim, né? Fomos lá a Bauru conversar com o professor para montar uma ideia da identidade visual do projeto, que é importantíssima a identidade visual, né? E ele perguntou assim, o que é que vocês querem fazer? Nós queremos fazer remédio a partir de veneno. Ele respondeu, louco, mas isso é possível? Essa foi a resposta que ele deu, está escrita aí, inclusive, louco, mas isso é possível, né? Não, é possível, né? E aí ele montou essa logomarca que tem 32 anos e está atualizada, porque a logomarca traduz, a pergunta que ele fez foi a seguinte, qual é a cor dos venenos? Normalmente branco, amarelo. Ele falou, tá bom, então eu vou imaginar uma logomarca para vocês. E aí ele imaginou a logomarca, uma gota caindo do infinito, branca, e ela se transforma numa gota vermelha, tá certo? Uhum. E aí ele adequou as palavras, aí então essa gota ela entra no meio do V, já biotransformada. Então, há 30 anos atrás ele pensava em ciência translacional, ou seja, do veneno aos remédios. A gota tá bem, a logomarca tá bem atualizada. Depois da sua explicação a gente consegue entender realmente, né? Se a Helen quiser colocar inclusive no telão para os ouvintes a logo do CEVAP. Agora eu me lembro de ter entrevistado em outra emissora de rádio o professor Benedito Barra Vieira com relação à fibrina, né? Essa cola, que realmente na época quando a gente falava, gente, como é que pode? Né? Você faz uma cirurgia e vai ser colado com a cola de veneno de cobra. Esse povo é doido, né? E realmente é uma realidade, isso já faz o quê? Uns 30 anos, mais ou menos, né? Essa história também está contada aí e foi um problema que o professor Viterbo trouxe para nós na época. O Viterbo, todos vocês conhecem, ele é cirurgião plástico, né? E ele estava fazendo a pesquisa dele com a cola de fibrina comercial, que era americana. E na época, nós estávamos nessa reunião e o professor Fábio estava junto, inclusive, e o Fausto disse, olha, nós estamos com um problema, porque a cola de fibrina comercial saiu do mercado porque andou transmitindo doença infecciosa e tal, e eu não consigo terminar minha tese. Aí o Fábio na hora levantou e falou assim, vamos fazer uma de veneno de cobra. Aí todo mundo olhou pro Fábio e falou assim, mas como, né? Ele falou, não, eu pego veneno de cobra, tiro uma fração que faz o que a trombina faz, que é um componente, e alguém produz o fibrinogênio extraído do sangue, a gente mistura esses dois componentes, está feita a cola. Bom, parece simples falar isso, né? Mas aí a professora Maria José lá de Araraquara se dispôs a separar do veneno de cobra a fração de interesse. E o Fábio ficou responsável para produzir o fibrinogênio, né? E aí começou essa história da cola de fibrina e começou a dar certo. E o Fausto testava nos ratinhos no laboratório. E começou a dar certo, isso instigou o Globo Rural a vir aqui. Em 1991 veio, aí tem uma reportagem do Globo Rural de 1991. E o Nelson Araújo documentou isso aí em 1991. Tem o vídeo, tá aí, tá linkado aí, né, nesse QR Code aí do livro. E aí começou a história da cola de fibrina que chegou até hoje. Ou seja, não é tão recente, é de 91. Eu tava comentando que dá é que é recente agora. Então, eu tava comentando com o Leandro ontem de uma entrevista da TV Cultura, posso falar, né? Claro. Da TV Cultura da doutora Tatiana lá da UFRJ. Ela descobriu uma molécula candidata, né, que pode curar pacientes há 30 anos atrás. Agora que ela está obtendo os resultados. O que eu quero dizer com isso? Que esse tipo de ciência que a gente faz, a universidade não gosta de fazer porque demora muito. E o pesquisador quer ter paper publicado para ele ser o mais citado no ranking e tal. Então, esse tipo de pesquisa não é muito adequada para a universidade porque demora os resultados. 20, 30 anos e pode dar errado, inclusive isso. Claro. Né? Então, é um campo assim bastante árido e poucas pessoas se aventuram por ele. Eu fico imaginando até o investimento, né, professor? Você imaginar no investimento, quando você fala, olha, para quando que é isso? Não sei, pode ser daqui 10 anos, 15 anos, eu não sei. Mas você investir para que eu pesquise, para que eu chegue no resultado. E no final do resultado pode não dar certo. E como é que você consegue um investimento para tudo isso?
Pois é, esse é o desafio, né? De você convencer os administradores que pode dar certo. Você vê os dois produtos que a gente tá no meio do caminho aí, que é o próprio selante fibrina e o soro antiapílico, né? A gente agora que parece que vai conseguir o recurso, né? Pelo menos tudo indica que vai fazer a última etapa do ensaio do soro antiapílico. Foi o professor Rui que desenvolveu, né? Então, você vê, isso começou em 2013, foi quando a gente conseguiu o financiamento para o ensaio clínico, mas o estudo tinha começado antes, né? E, então você vê, são mais de 10 anos, né? Aí você aguardando recursos, porque é muito caro fazer pesquisa clínica, né? É muito caro. Então, os recursos são escassos, vamos dizer assim. O Butantan, ele trabalha com veneno, até a gente falou ontem, né, do Butantan, que quando a gente era mais novo tinha excursão para ver o serpentário. Assim começou também aqui o Cevap, né? Que acho que até vi ontem, vi hoje cedo no livro aqui, que tem as toquinhas das cobras, também chamam bastante atenção. E essa transformação, doutor, quando o senhor falou do soro antapílico, né? Butantan faz para as cobras, Botucatu estava mais ou menos nessa linha, trabalhando com cobras, e de repente vira a chave e vai para a abelha. Como é que foi essa transformação? Eu acho que essa história quem pode contar melhor é o professor Rui Seabra, que ele que escutou o não quando ele começou a pesquisa dele, no ano, acho que foi o quê? No ano 2000, mais ou menos, que ele começou a tese dele que o Rui tem uma história para contar, né? Nesse livro aí ele faz parte dessa história, né? Então, até que ele é coautor do livro. E ele começou a estudar o soro antiofídico produzido em carneiros. Ele fez as teses disso aí. E aí ele quis... O fídico é o da cobra, né? Soro para picada de cascavel ele estudava, né? Então aí quando ele conseguiu o resultado, ele foi conversar com pesquisadores da área, né? E disseram para ele, esquece isso aí, soro para picada de serpente, o Butantan já resolveu, nós não queremos mexer com isso aí. Ele conseguiu algumas inovações, entendeu? E aí, então tem um capítulo aí que diz assim, como eu não consegui fazer soro para picada de cobra, eu vou fazer soro contra picada de abelha. E aí nasceu o soro antiapílico, que ele pesquisou. Interessante. Tem toda uma história aí inclusive tem que tirar o veneno da abelha sem matar a abelha, porque antigamente matava a abelha para tirar o veneno, agora não, tem o professor Ricardo Orsi da veterinária que ele montou um aparelhinho para tirar por choque elétrico. Então, hoje tem toda uma tecnologia, tem uma cadeia produtiva. Está publicado isso aí, uma cadeia produtiva de como produzir os antígenos para o soro antiapílico. Ô Leandro, e a sequência de entrevistas? Foram poucas? Muita gente foi ouvida para chegar nesse belo livro aqui, que você é um dos coautores? Então, Márcio, você sabe que, como nós comentamos aqui no início, era época de pandemia ainda, a gente não podia se encontrar com as pessoas livremente ainda. Muitas das entrevistas foram feitas por Meet, né, ainda no começo. Outras, depois que foi flexibilizando, eu estive com as pessoas no Cevap, eu fui até as pessoas. Olha, eu acho que a gente fez, eu devo ter entrevistado pelo menos umas 50 pessoas aí, de todas os personagens que estão no livro, né? Tá. Muita coisa o professor Barra Vieira, como eu comentei, tinha de cabeça, né? De memória. Mas foi uma dinâmica muito interessante, porque as pessoas nutrem um respeito, uma admiração muito grande pelo Cevap, né? Por ter feito parte da trajetória do Cevap. Então, quando eu levei o convite para participar do livro, como entrevistado, as portas se abriam com muita facilidade, né? E se você me permite, Márcio, uma curiosidade desse livro é que ele conta muitos bastidores também, né? Além dessa parte documental, da memória do centro, tem muitos bastidores, porque por isso que o título traz, né? A questão do empreendedorismo e da resiliência. Acho que o Cevap é um grande exemplo de empreendedorismo dentro da universidade e da resiliência dos seus idealizadores, né? O professor Barra Vieira comentou que foram muitos nãos aí ao longo da trajetória, também tiveram algumas sacadas, algumas estratégias ao longo desse percurso, né? Vocês falavam agora há pouco do Globo Rural e do selante de fibrina. O professor Barra Vieira pode contar uma história de bastidor, quando o Globo Rural ajudou a acelerar a assinatura de um convênio com a Caixa Federal. Estratégia dele.
ele usou, no bom sentido da palavra, o Globo Rural para acelerar uma assinatura de convênio. O professor pode contar essa história. Tem várias histórias de bastidores nesse livro. Pois não, professor. Conte-nos. O Leandro só me provoca. Em todo lugar que vai, ele faz essas provocações. Mas isso aconteceu, né? Aquilo que eu disse para você, a gente estava... Isso foi, acredito que 2018, mais ou menos, em que a universidade dizia que isso não era papel da universidade, né? E o Ministério tinha disponibilizado o recurso para construir a fábrica, estava na Caixa Econômica, o dinheiro, né? O recurso, e a universidade precisava fazer um contrato com a Caixa Econômica, né? um convênio, para poder utilizar o recurso. E aí a gente esteve na reitoria e aquela história, isso não é papel da universidade, não é papel da universidade, e a coisa não andava, e a gente não tinha acesso aos administradores, e você falava com a secretária, e a secretária, o papel dela é blindar o chefe, né? Então a gente não chegava no chefe, a gente ligava para a secretária, ela dizia assim, ele é muito ocupado, ele não tem agenda, a Caixa Econômica não quer recebê-lo, contava uma história, né? E a gente ia aumentando o estresse, porque se você não assinasse o contrato, o dinheiro era recolhido do governo federal. E aí tinha que achar um jeito de fazer esse contrato ser assinado, né, de qualquer maneira. Bom, coincidência ou não, o Nelson Araújo, ele está várias vezes citado no livro aí, ele veio em 1991, que fez a primeira matéria da cola de fibrina com o Fábio ainda, né? Se você puder assistir o vídeo, depois tem o Fábio lá explicando a cola de fibrina. Aí ele voltou em 2017, durante os ensaios clínicos, já estava usando o selante em paciente. E ele ficou muito entusiasmado com o projeto, falou, eu vou fazer uma matéria. Ele veio para fazer uma matéria. Quando ele viu o soro e o selante sendo usados em paciente, falou, não, vou fazer duas. Ele fez duas matérias. A primeira eu vou fazer do selante. E aí ele entrevistou a dona Vera, que foi uma das pacientes que, infelizmente, ela faleceu esse ano. Enfim, ele foi em Pardinho entrevistar a dona Vera. E aí, essa matéria ficou para ser publicada, e no meio dessa história teve Copa do Mundo, então foi adiando. Quando chegou em agosto de 2018, ele me ligou. E o contrato da Unesp com a Caixa não existia. Tava naquela história lá, o reitor é muito ocupado e tal. Aí ele me ligou e falou assim, como é que tá aquela história da fábrica? Porque ele colocou no vídeo a planta da fábrica, um pedaço, né? Não detalhes, mas ele colocou um pedaço da planta. Como é que tá aquela fábrica? Falei, o dinheiro já está na Caixa e a Unesp vai assinar o contrato semana que vem. Ele falou, posso falar isso no último momento da entrevista aí? Pode falar que semana que vem a Unesp assina um contrato com a Caixa. A maneira de pressionar a Unesp tem que assinar agora. Bom, aí isso saiu no domingo em rede nacional. Na segunda-feira o superintendente da Caixa liga pro Magnífico, fala, e aí Magnífico, bom dia, hein? Então semana que vem assinamos o contrato? Aí que contrato, né? Pô, aí eu não sei os detalhes do que aconteceu por trás disso, só sei que assinaram. Acelerou a coisa, né? Mas é uma estratégia que deu certo. Não, sensacional, né? Pressionou em rede nacional, como é que vai falar não? E acabou acontecendo, né? Que legal. Aí... Agora, como é que a comunidade ela abraça o CEVAP? Porque a gente percebe o seguinte, a visitação, que era uma coisa que eu não sei quanto tempo existe, né? Mas principalmente de estudantes e tudo mais, fazendo visitas ao longo da semana. Eu me lembro que, inclusive, quando meus filhos eram menores, aos finais de semana você tinha oportunidade, inclusive, de visitar o CEVAP, né? Como é que está essa história hoje para que a comunidade também interaja e se atualize do dia a dia do CEVAP? Posso quebrar o protocolo, Márcio? Claro. Nós temos aqui um exemplo ao vivo, a Juliana, que trabalhou com vocês, que pode dar esse depoimento. A Juliana, nós convidamos ela para participar e ela está hoje lá. Ontem eu falei com ela, inclusive, eu falei, o que você vai fazer da vida, Jean? Não sei, agora eu vou ficar aqui no CEVAP. Fala, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta. Realmente, antes eu conheci o CEVAP só de ouvir falar, então sabia, né, que trabalhava com as cobras, mas nada como estar lá todos os dias, então uma experiência muito legal.
conhecer as serpentes de perto, inclusive dá até para pegar algumas. Então é muito interessante. Eu acho que é um trabalho que realmente se aproxima bastante da comunidade. Inclusive é muito interessante ver principalmente as crianças lá visitando o serpentário, conhecendo os animais com toda a curiosidade. Eu acho bem legal. Não, e é bacana assim. Como é que tá a visitação? Como é que funciona a visitação das crianças? Durante a semana, é um agendamento prévio, final de semana acontece. Outro dia tinha parentes que não moram aqui em Botucatu, fala, gente, a gente queria visitar o Cevap, o Serpentário, e aos finais de semana não funciona. Esse dia teve até na Pinacoteca, parece que vocês fizeram, inclusive, numa sexta-feira, né? Como é que tá essa questão de agendamento e de visitação ao Cevap? Essa é uma dificuldade que a gente tem, porque nós estamos localizados numa fazenda, e a fazenda fecha as portas ao final de semana, né, para visitação. Então, é uma dificuldade que a gente tem, que a gente vai ter que vencer isso aí um dia, porque agora o Cevap não é mais um serpentário de visitação pública, é um zoológico. O IBAMA nos cadastrou agora como zoológico temático. É a última notícia aí recente, porque a quantidade de visitação é tão grande, né, que o IBAMA não pode classificar como serpentário de visitação. Eles querem que seja um zoológico temático. Então, esse problema do final de semana, a gente vai ter que vencer essa batalha aí para poder abrir aos finais de semana. A hora que realmente se transformar num zoológico, a gente vai ter que fazer isso. No momento, a gente está fazendo por meio de agendamento. Então, na página do Cevap tem toda a orientação. As escolas fazem isso tudo por agendamento, né? Agenda e a gente recebe durante a semana. Fim de semana é eventual. Abrir comemorações especiais a gente abre, mas normalmente é durante a semana e feito por agendamento. A nossa colaboradora lá, Helenise, que cuida disso aí, e ela cuida com bastante capricho. E agora com a elevação do município à estância turística, acho que isso é fundamental, né? É um momento propício, inclusive, para que o Cevap possa ter essa abertura. Quem sabe usando aqui o termo, eu falei abertura, mas uma abertura secundária ali pela nova instituição que foi construída, sei lá, um acesso próprio para o Cevap, isso já foi pensado, independente da portaria do Lajeado? Você tocou num ponto nevrálgico aí. Quando a gente foi construir a fábrica, a gente queria fazer um acesso exclusivo para a fábrica. E aí foi feito um estudo. Na época o Pardini, que era o prefeito, foi feito um estudo e a rodovia ali tem uma curva naquela... Alcides Soares, né? Alcides Soares. E segundo os técnicos da prefeitura, não pode fazer um outro acesso ali. Então a gente tem que continuar usando o acesso antigo. Só uma informação complementar, as visitas ao Serpentário Toca das Cobras, elas são abertas ao público às terças-feiras das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, às quintas-feiras das 2 às 5 da tarde e as visitas agendadas às quartas e sextas-feiras das 9 ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde, e os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail tocadascobras@unesp.br. Então quem tiver interesse pode fazer o agendamento. É bom a gente estar sempre divulgando, né? Que desperta uma curiosidade muito grande, né? E parece que mais e mais, né? E a questão do laboratório de biofármacos, que foi a última grande conquista, né? De vocês, né? Que também não foi num estalar de dedos mais uma vez, né? E como é que está? Em que pé que está toda essa situação, professor? Bom, nós temos que confessar que no Brasil é um país lento, né? Tudo é difícil, burocrático, complicado, e as pessoas que constroem nesse país arrancam nas unhas, como dizia o saudoso Montenegro, né? Ele fala, vocês arrancam nas unhas as coisas, porque nós somos um país burocrático, complexo, e quando estava terminando a construção da fábrica, o Ministério não empenha novos recursos se você não entregar o que você está fazendo. Então, o professor Pascoal tinha por missão entregar a fábrica,
para poder conseguir os recursos dos equipamentos, né? E isso aconteceu, e é um mérito do professor Pascoal, que, como eu passei pela administração central, ele fez uma coisa que nem eu desconheço outro reitor que tenha feito o que ele fez, né? Eu tive lá com o professor Trindade 4 anos, né? E ele deixou um conselho universitário, que o reitor é o presidente do conselho universitário. Uhum. Ele deixou para a professora Maísa e foi a Brasília conosco ver o recurso dos equipamentos. Olha a ousadia do professor Pascoal. Isso que ano? 2023. 2023. Era o professor Gadelha, era o secretário na época. Não era o ministro Padilha, era a Nilce, né? Nilce, acho que é. Da Fiocruz. Da Fiocruz, e o professor Gadelha era o secretário. Então o professor Gadelha marcou a audiência conosco e com o reitor, né, o professor Pascoal, no dia do conselho universitário. Aí eu pensei comigo, puxa, agora nós vamos sozinhos lá, né? Ele deixou o conselho universitário para vice tocar e foi com a gente a Brasília. Então, se tem uma pessoa que a gente tem que ter gratidão, foi o que o Pascoal fez. E foi por isso que nós conseguimos 60 milhões de equipamentos que estão sendo executados. Esses equipamentos estão sendo comprados para ser instalados na fábrica, né? Para poder funcionar. São os equipamentos estratégicos. São 60 milhões do Ministério da Saúde e alguns já chegaram, né? E agora tem que instalar isso aí para poder funcionar. Então, vamos dizer assim, o mérito do professor Pascoal ter ido com a gente, ele conseguiu os equipamentos, que depois foi assinado tudo, mas a presença do reitor, né, nessa trajetória nossa foi estratégica. E da ministra na época também, que é uma grande pesquisadora, né? Exatamente. Contribuiu bastante, né? Porque vestiu a camisa, né? Já sentiu na pele, em outros momentos da vida dela, o que vocês estavam sentindo. Exatamente, porque como ela era da Fiocruz, ela é da Fiocruz, né? E ela sabe o que é pesquisa clínica, ela sabe o que é atravessar o tal do Vale da Morte da pesquisa clínica, que é dificílimo. Então, ela se sensibilizou, evidentemente, e mais o professor Gadelha também, que era ele é também da Fiocruz, assessor dela, e eles acabaram assinando o dinheiro que está sendo executado agora. Interessante. E como é que vocês fizeram para linkar aquele primeiro não, né? Não é uma coisa da universidade, e manter essa instituição dentro da universidade? Eu vejo aqui no livro, inclusive, muitas pessoas que fizeram pós-graduação. Acabou virando uma escola o CEVAP, né? Como é que foi esse processo de formar novos profissionais nessas áreas que a gente falou aqui? Esse é o grande desafio nosso desde a criação do CEVAP, foi que as pessoas ou não apoiavam, ou duvidavam, ou desconfiavam, ou achavam que você estava usando. E a gente ofereceu oportunidades, porque era missão nossa, né? Fazer pesquisa, que essas unidades chamadas complementares, que é da universidade isso aí, né? É do Estatuto da Universidade. Elas, a missão delas é fazer pesquisa de fronteira, né? Ensino de pós-graduação, não graduação. E a gente não tinha o programa de pós-graduação nosso. E a universidade queria que tivesse, né? Tá escrito, tem um capítulo só sobre isso aí. E a gente até achava que era perseguição, sabe? Não, porque vocês têm que ter. E isso a gente, desde a época do professor Meira, lá atrás, né, que ele montou a pós-graduação em doenças tropicais, a gente começou a fazer parte do programa, né? E a gente queria avançar mais para poder ser coautor direto do programa, porque aí a universidade entendia que a gente tinha um programa. E isso não aconteceu até 2016. 2016, um outro professor visionário nosso aí do grupo, o professor Caramori, não sei se vocês conhecem, Carlos Antônio Caramori, ele vislumbrou montar uma pós-graduação em pesquisa clínica. Só tem 4 no Brasil. No estado de São Paulo, só a nossa, né? Aliás, conquistou esse ano o grau máximo, que é 5. Nota máxima 5.
Tem uma em Porto Alegre, Bahia e Rio de Janeiro, Fiocruz, inclusive. E aí, em 2016, ele falou, não, o CEVAP tem que ser parceiro da Faculdade de Medicina, né? Os dois são os parceiros. Agora existe essa modalidade na universidade, chama interunidades. Então CEVAP é uma unidade, medicina é outra, então as duas unidades fizeram a pós-graduação em pesquisa clínica. E interessante porque a gente já fez dois concursos de livre docência lá, né? Nós fizemos um agora que foi o professor Morales, lá de assessor do ministro Marcos Pontes, que agora ele era diretor de uma divisão do Ministério de Ciência e Tecnologia, professor Morales. Depois ele foi junto com o senador, agora ele é senador. Ele veio fazer o concurso, que ficou 3 dias em Botucatu. Foi o segundo concurso. O Leandro pode até falar um pouco mais, porque ele fez a cobertura da matéria. Então, para nós é um orgulho hoje ter um programa de pós-graduação, grau máximo no país, nota 5, né? E que está fazendo livre docência, está formando pesquisador, né? Você veja a importância do centro, né? Porque ele tomou contato com o CEVAP nas idas e vindas do professor Barveira, do professor Rui lá em busca de recursos no Ministério, né? E ele entendeu a importância, foi parceiro e depois escolheu o CEVAP para fazer a sua livre docência, né? Então, acho que isso credibiliza muito o projeto. E ele, na entrevista que eu fiz com ele aqui, ele até deu um spoiler aí do que pode vir no futuro, que é ter um curso de graduação, né, professor? Na área de ciência translacional, que seria algo inédito também, e que a gente acabou de falar aqui há poucos minutos atrás da professora Tatiana, que esteve ontem no Roda Viva, falando sobre a polimenina, né? E que é uma descoberta que está muito promissora. Então isso mostra a importância de você vencer o Vale da Morte, levando a pesquisa, né, básica até o leito do paciente, depois até transformar isso num produto. Então acho que o Morales ter vindo aqui, ter feito a sua livre docência no CEVAP, mostra que o centro realmente é uma referência. Bom, já no finalzinho do nosso bate-papo, Leandro, você, quando começou esse trabalho de inúmeras entrevistas e tudo mais, quando você estava já na fase de conclusão, trocando ideias com o professor Benedito Barra Vieira e tal, você chegou a se emocionar com a história, inclusive? Porque eu acho que para o jornalista, se você não se emocionar, não se envolver, né? É claro que você tem que ter um filtro para saber de tudo que foi falado. Como é que você, no finalmente já, como é que você avaliou tudo isso? Olha, Márcio, foi realmente uma experiência diferente para mim, né? Eu tenho já, ao longo da minha trajetória, um contato com a Unesp muito grande, né? A gente atende algumas unidades da Unesp pela minha agência, mas poder conhecer por dentro essa trajetória do CEVAP e nas conversas com o professor Barveira, né? Assim, é uma aula, né? Acho que nem se eu tivesse feito uma faculdade de divulgação científica e de empreendedorismo dentro da universidade, eu não teria aprendido tanto, né? E sim, algumas vezes a gente chega realmente a se emocionar mesmo, porque a gente vê a resiliência, né? A vontade de fazer com que aquilo dê certo, né? E não é algo... isso fica muito evidente nas entrevistas, as pessoas falam isso, né, do CEVAP, e conversando com eles também sobre todas essas histórias, isso fica muito claro, de que é algo feito pro próximo, né? Não é algo pensando em interesse particular, é algo pensando no interesse coletivo, né? Em produzir conhecimento científico para que isso melhore a vida das pessoas. Então isso acho que é o que me tocou mais nesse projeto. Que legal. Ana Silvia Sartori Barra Vieira Seabra Ferreira, Benedito Barra Vieira, Leandro Rocha, Letícia Araújo da Cunha e Rui Seabra Ferreira Júnior. Esses são os coautores do livro Dos Venenos aos Remédios. O lançamento acontece primeiro em São Paulo, professor? Isso, dia 4, né? Nós vamos fazer lá na Academia de Ciências Farmacêuticas, até para facilitar a vida do pessoal de São Paulo, que a gente tem bastante conhecidos lá, né? São pessoas que trabalham com a gente. Tem a agência FAPESP é lá, as secretarias de Estado são lá, a reitoria é lá. Então, até para facilitar a vida desse pessoal, a gente vai fazer lá em São Paulo e depois aqui em Botucatu. Que ainda não tem uma data, já tem uma data. 20 de março. 20 de março. Tá aí no folhetinho aqui, ó. 20 tem de aí, março. 20 de março na Secretaria de Turismo. Na Estação Ferroviária de Botucatu. Legal. Professor Benedito, Leandro, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho.
A gente realmente fica gratificado de saber que isso começou aqui na cidade de Botucatu, pelo esforço, pela abnegação de várias pessoas, e a gente fica realmente envaidecido de Botucatu, né, ser o destaque mais uma vez. Muito obrigado, contem sempre com a gente, viu? Obrigado, Márcio, André, Ellen, pela oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho. Obrigado, Leandro. Obrigado, Márcio, pelo espaço, pela oportunidade, pela parceria de sempre. Ellen, obrigado também, um abraço, bom dia a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.